Na hora que você falar aí, a gente... Então, vamos começar. Deixa eu só colocar aqui. Vamos começar com uma oração. Tá, Garabê? Sabe pra gente? Amém. Traduções bíblicas é um tema que sempre me atraiu. E aí eu fui estudar uma parte da minha pesquisa, do mestrado, tem a ver com essa aula de hoje. E é um tema tão importante, porque passa pela Bíblia que a gente lê. Só que a gente não percebe o quanto importante é... Falhou. Isso. Mas nós não percebemos como é importante. Porque a gente se acomoda ali com a nossa Bíblia, né? Às vezes vê alguma diferença, mas passa batido. E, de repente, estamos lendo algo que talvez nem seja aquilo que estava no texto mesmo. Então, por isso esse tema é importante. E eu queria apresentar a problemática da tradução bíblica, coisas que são pertinentes, e que a gente, às vezes, não pensa. Então, uma delas, vamos lá. A problemática. Bom, o que é tradução, né, já é um grande problema definir tradução. Porque tradução é o quê? É você interpretar algo numa língua e colocar em outra. Tradução é você fazer uma sequência exata de palavras igual da outra língua. O que é uma tradução? E quando eu falo isso aqui é uma tradução bíblica. O que eu estou querendo falar, né? Um outro problema. As diferenças, quando a gente fala, isso é uma tradução, isso é uma paráfrase, isso é uma adaptação. Você já ouviu esse tipo de coisa? Não, essa Bíblia não é uma tradução, essa Bíblia é uma adaptação. Essa Bíblia é uma paráfrase. Será que tem diferença? Tem teórico que vai falar que tem teórico que vai falar que não, que toda tradução é uma paráfrase. Porque eu estou falando o mesmo conceito em outras palavras. Mas alguns vão dizer não. E aí chamam de adaptação Bíblias mais fáceis, mas também chamam de adaptação Bíblia em quadrinhos. Aí Yasmin tem lá as Bíblias em quadrinhos. É uma tradução? É uma adaptação? O que é a Bíblia em quadrinho? Não é verdade? Então é uma parte da problemática. O que mais? Um outro aspecto muito importante, que passa batido, é que a língua é um organismo vivo. Não um organismo vivo que tem célula, mas a língua se comporta como um organismo vivo, as línguas humanas. Porque elas nascem de um grande processo, elas se desenvolvem e elas morrem ou desaparecem formando outras línguas. Foi assim, por exemplo, com a nossa língua portuguesa. Havia alguma língua ali comum que deu origem ao latim, que de alguma forma foi dando origem ali ao galego-português, virou português, hoje nós temos o português do Brasil. Então a língua ela é um organismo vivo, ela se desenvolve. E ela se desenvolve naturalmente, por isso que a gente fala que ela é um organismo vivo. A gente não controla o desenvolvimento da língua. Vai a gramática e fala, isso é assim. Mas o povo fala, não é assim não, eu falo como eu quiser. O certo é nós vamos, mas eu falo, nós vai. E aí todo mundo entendeu. Porque a língua é um organismo vivo, ela muda. Então, se a língua é um organismo vivo, como é que eu vou dizer que eu produzi a tradução definitiva da Bíblia? Tem gente que fala isso. Essa é a tradução definitiva. Não precisa ter outra, porque essa tradução vai ficar para sempre. Como vai ficar para sempre se a língua é viva e ela vai mudando? Ela vai se movimentando. Isso tem que ser importante quando a gente fala de tradução bíblica. Distanciamento do texto. A Bíblia foi escrita há quantos mil anos, né? Alguns vão dizer aí... 4.000 anos, outros vão dizer mais recente, 3.000 anos, que começou a ser escrita a Bíblia. Então imagina, pegar um texto de 3.000 anos atrás, num outro lugar, numa outra cultura, uma outra vivência, e trazer isso para hoje. É muito distante. É claro que é difícil traduzir a Bíblia e ter uma Bíblia
perfeita e exata, porque é muito distante. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso aqui é só uma introdução, tá, irmãos? É muito distante. A gente está lidando com uma cultura que é outra, então tem coisas que a gente lê na Bíblia e a gente não entende nada. E a gente não entende porque naquela cultura fazia sentido, na nossa não. Então o tradutor tem que ter um trabalho. Ou simplesmente falar, cada um que vá atrás e entenda sozinho, ou o tradutor tenta explicar na tradução, ou o tradutor faz uma Bíblia de estudo, coloca lá um negócio sem dar para entender, e na referência embaixo explica. Então são opções, tá bom? Outro problema, o original adotado. Os irmãos sabiam que não existe Bíblia original. Não existe um texto original da Bíblia. Existem manuscritos encontrados nas partes mais diversas do mundo, e alguém foi pegando esses manuscritos e foi criando um texto que parecia mais plausível e mais correto. Então a gente tem uma diferença sensível entre as Bíblias, no mundo inteiro, que é o seguinte. Antigamente, todas as Bíblias eram baseadas num texto bíblico, num manuscrito, chamado Texto Receptus. E o que é isso? Era aquela Bíblia que circulou na Idade Média, e um tal de Erasmo pegou esse texto e traduziu. Mas ele não tinha acesso aos melhores textos, porque, por exemplo, a Igreja Católica trancava os textos. Ninguém podia pegar os textos da Bíblia. Era secreto. Então, o que tinha? Tinha manuscritos populares que as pessoas copiavam. E aí ele teve acesso a esse texto e traduziu a Bíblia a partir desse texto. E usou esse texto como texto original, um texto popular ali. Mas, por exemplo, ele não tinha o Apocalipse. Então, ele pegou do latim o Apocalipse. Então, é o texto Receptus. E as Bíblias da Reforma Protestante usaram esse texto. Algumas Bíblias, como a Almeida Revista e Corrigida e a Fiel, ainda usam esse texto. Mas, com o tempo, depois da Reforma, começaram a se achar outros manuscritos, muito mais antigos. Até na própria Igreja Católica. Coisas de 1000 anos antes desse manuscrito do Erasmo. E aí a gente tem o famoso texto crítico, que é um texto diferente, com menos coisas até do que tem no outro. Então, algumas Bíblias hoje se baseiam no texto crítico, outras se baseiam no texto Receptus, aquele antigão. E é por isso que as Bíblias nossas, algumas vêm com colchetes em alguma frase. Por que está entre colchetes? Porque isso não está nos textos mais novos, mas está no antigo. E vice-versa. Então faz diferença saber em qual manuscrito os tradutores se basearam. E hoje em dia, para quem é acadêmico, existem essas compilações de texto com aparato crítico, que vem o texto, que é escolhido como o mais padrão, e embaixo todas as diferenças em cada lugar que é encontrado naquele texto. Porque não existe manuscrito. O Antigo Testamento, vocês não sabiam, não podia deixar o texto envelhecer. Para o texto não envelhecer, ele era copiado. E o antigo era jogado no fogo. Então não se conserva o manuscrito em hebraico. E no grego foi tão copiado, virou cartas, né, distribuídas. Porque já era uma cultura letrada. E criou-se ao longo de todo o Império Romano milhares de manuscritos. Então qual que é o certo, qual foi conservado, ninguém sabe. Então pega-se o texto como sendo o mais próximo, de acordo com o que a maioria dos manuscritos achados coloca. O que tem mais parecido é o que a gente hoje vai chamar de nosso texto original. Então não existe um texto da Bíblia original. Percebe a problemática? E aí a gente entende como é absurdo algumas propostas. Por exemplo, um deputado lá, fundamentalista maluco no Brasil, que queria passar na Câmara, e está tentando ainda uma proposta que torna crime, punido com prisão no Código Penal, alterar a Bíblia. E aí você pergunta, mas o que é alterar a Bíblia? É traduzir diferente? É ter um outro manuscrito? O que é? Aí ele não explica o que é alterar a Bíblia, porque ele não entende nada disso. E aí cria-se um problema seríssimo. Porque dependendo do texto que eu estou me baseando, é uma coisa ou outra. Então, isso é complicado. E o último problema, a Bíblia é um texto sensível. Sensível no sentido de que não é uma obra literária igual outra.
em que você lê e fala, esse autor fez diferente. A Bíblia é um texto sensível porque você muda a sua vida de acordo com aquilo que você lê. Vai alterar a sua vida. Você vai tomar escolhas pessoais. É sensível porque o que o tradutor escolher, vão ter pessoas fazendo aquilo que ele escolheu. Então é muito sério a questão de tradução bíblica. E é muito sério a gente saber qual tradução a gente vai usar. Porque a gente vai basear a nossa vida nessa tradução. E é sensível porque o tradutor ele pode ser morto de acordo com o que ele colocar na Bíblia. Na Idade Média eles eram mortos. E hoje eles são xingados popularmente por aí, dependendo do que eles colocarem. Que a comunidade religiosa não aceita. Então é um texto sensível. Bom, vista essa problemática, já deu para perceber que a gente está lidando com algo muito delicado aqui, que é a tradução bíblica. Diferente do que alguns parecem mostrar, né? E acho que deu duplicação aqui. Isso. E por último, infelizmente nas traduções, né, 2 Coríntios 3,6 que fala que a letra mata, mas o Espírito traz vida, ainda tem essa ideia de que ou a gente faz uma coisa literal, ou a gente faz uma coisa que é só das ideias, do sentido. E isso acaba provocando a gente. Será que a Bíblia tem que ser algo literal com o que está no texto? Ou se eu entender o sentido e eu colocar o sentido, isso é uma tradução? É um outro problema que a gente vai ter aqui nas traduções. Mas, então, vamos ver a problemática na prática agora. Primeiro, o princípio da comunicação. Todo texto é um texto que comunica, ou deve ser. Se um texto não comunica, não é um texto propriamente dito. A nossa fala é um texto, o que a gente escreve é um texto. E tudo que é escrito, falado, é para comunicar. Se não comunicar, não serve. Então, se a Bíblia foi escrita, ela foi escrita para comunicar. Se a Bíblia não conseguir comunicar, não serve. Os autores bíblicos escreveram para quê? Para comunicar algo. Se é palavra de Deus, Deus escreveu para comunicar algo. Deus não escreveu para não comunicar. Ele escreveu para comunicar. Com exceção, por exemplo, de Apocalipse, que foi escrito para comunicar, mas comunicar em código, porque era perigoso, eles estavam sendo caçados ali. Mas mesmo assim comunica em código. Mas a Bíblia foi escrita para comunicar. Se a Bíblia foi escrita para comunicar, uma tradução que não comunica é problemática. Então vamos ver um exemplo. Atos 26:14, pode colocar. Olha o que está na Almeida Revista e Atualizada. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Talvez a gente, que está na igreja há muito tempo, os mais velhos que fizeram aí um colegial clássico, assim, saibam o que quer dizer isso. Mas a galera por aí não sabe. Isso aqui não quer, o final do texto aqui não quer dizer nada. É um português quase arcaico. Tem inversão, dura coisa te é. E o que é recalcitrar? E o que é aguilhões? Isso não comunica. Ninguém entende nada. Não entende, não comunica. Aí vem a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é o oposto da Almeida Revista Atualizada, e coloca o seguinte: todos nós caímos no chão, eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Entendeu? Mas e a figura de linguagem, de algo indo contra o que está te machucando? Perdeu a figura de linguagem, mas eu entendi. Então é melhor ficar com a figura ou é melhor entender? Ainda não estou fazendo juízo de valor, eu só estou colocando o problema. Coloco isso aqui na mão de um adolescente, é nada. Né? Outro exemplo. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Cansei só de ler. Mesmo que a gente não tenha palavras difíceis,
a construção já não é mais usada hoje em dia. A gente não fala desse jeito, a gente não escreve desse jeito, a gente não lê textos assim, a não ser que a gente esteja pegando um texto antigo ali, de uma época anterior, né, das escolas literárias do português, mas atualmente não se escreve e não se fala assim. E aí você ainda tem os problemas, né, das impudicícias, das dissoluções. Então, um texto desse, a gente não consegue chegar nem no meio dele, porque a gente já perdeu gramaticalmente o que ele está querendo dizer. Aí vem a NTLH, que é o oposto, e fala: vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, ponto, percebe? Ponto. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúme, ponto. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer aos maus desejos da natureza humana de vocês, ponto. Foi, né? Isso é o que a gente fala, isso é o que a gente escreve. Comunicou, todo mundo entendeu. Todo mundo pegou aqui o que está querendo dizer. Então, é um grave problema quando a tradução não comunica. E aí vem a pergunta: qual será a tradução preferida dos crentes? A que comunica ou a que não comunica? Qual será a tradução que a maioria dos pastores ainda manda o rebanho comprar, falando tem que ser essa, porque essa é a ungida? A que comunica ou a que não comunica? De forma alguma. Isso. Ele perguntou, mas então não quer dizer que a primeira está errada? De forma alguma. Inclusive, para estudar, a primeira é bem melhor. Para estudar a Bíblia, estudar sentenças, fazer exegese, estudo bíblico denso, a primeira é bem melhor. Só que se a gente entende que todo texto tem que comunicar, a mensagem tem que chegar e ser compreendida, decifrada pelo receptor, que é quem lê, quem ouve, a gente tem um problema sério de comunicação, não comunica. E aí fica essa pergunta, então, por que a que não comunica ainda é a preferida? Por que a que não comunica ainda é a que é distribuída em presídios, Fundação Casa, hotel, percebe? É algo que a gente se pergunta. Vale lembrar que esse princípio está muito próximo do princípio da Idade Média e começo da Idade Moderna, em que, por exemplo, na Igreja Católica era tudo lido e celebrado em latim, e ninguém entendia nada. Mas é a língua dos céus. Ninguém entende nada. Então, uma Bíblia que ficou no passado, uma tradução que ficou no passado, nos leva a uma religião mais ritualística do que devocional. Porque eu estou lendo coisas que eu não entendo, eu estou falando coisas que eu não entendo, mas eu estou falando, é a língua de Deus. Esse é o grande perigo. A gente parar de entender. A gente parar de compreender, e quem chega novo, um novo cristão, um adolescente, um jovem, também não entender. Isso é muito grave. A Bíblia deixar de comunicar. Será que Paulo, quando está dando uma instrução para quem mora em Roma, ele está falando, eu vou colocar umas palavras difíceis aqui para ninguém entender? Ou será que ele está escrevendo na língua corrente? Ele está escrevendo na língua corrente, porque é uma carta. Então, quando a gente usa um português que ninguém mais entende, a gente está tendo um problema de tradução, porque a gente esqueceu um dos principais princípios, que é comunicar. Né? Agora, se eu for ler esse texto para acadêmicos, né, for lá na USP, na Faculdade de Letras, e vou ler esse texto, é maravilhoso. É até o preferido lá nosso. Tá? E o segundo maior problema, né, além da falha de comunicação, são as grandes diferenças entre traduções. E aqui também pega bastante. A gente tem muitas traduções em português, a gente vai ver hoje. E elas são bem diferentes, elas fazem escolhas diferentes. E algumas escolhas podem alterar completamente a vida de alguém. Então vamos ver um exemplo. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Almeida Revista e Corrigida, que é a mais vendida no Brasil até hoje. O que ele está falando? Que existe uma licença para o divórcio, aqui o repudio é o divórcio,
e que ele vai falar que é prostituição. Se eu estou baseado nesse texto, pode acontecer o que for. Pode ter tido traição, pode ter tido violência, pode ter qualquer coisa, mas eu falo, mas foi prostituição? Não. Então, a Bíblia não permite. Olha a segunda, Almeida Revista Atualizada. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, olha só, a parte de baixo está entre colchetes, porque não está nos melhores manuscritos. Está lá no texto Receptus, lá da Idade Média, mas não está nos achados mais recentes. Então, ele colocou entre colchetes, né? E ele trocou prostituição por relações sexuais ilícitas. Mudou tudo. Então, é uma relação sexual que não pode. Mas também complica. Ilícita, de acordo com qual lei? É a lei da Bíblia? Ou é a lei romana? Ou é a lei moral que o ser humano tem no coração? Então, se é ilícito, eles iam lá ver os rabinos. O que os rabinos estão dizendo? Tal coisa pode, tal coisa não pode. Então, se o rabino deixou, é lícito, então pode. E tinha rabino que falou que se a mulher fizesse um chá quente e ele queimasse a língua, ele podia. Então, pode ser. Aí, se outro rabino dissesse que não, que só em traição, aí tudo bem. Mas mudou, é completamente diferente. Vamos ver outro. NTLH. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Nem colocam mais a última parte, porque não está na Bíblia, não consideram, né? Aí agora virou adultério, que é diferente de prostituição, que é diferente de relação sexual ilícita. Adultério é adultério. É uma relação fora do casamento. Então, a licença ou a condição onde o divórcio é permitido é o adultério. Fora do adultério não é permitido. E a NVI, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui ele ampliou de um jeito que qualquer perversão relacionada ao sexo já é motivo para o divórcio. A prostituição, o adultério, o que é ilícito, mas aí aqui também já entra outras coisas, já pode entrar pornografia, já pode entrar desejos ilícitos, já pode entrar uma série de coisas, porque é imoralidade sexual. Os irmãos perceberam a diferença? E as pessoas vão basear as suas vidas nessas diferenças aqui, dependendo da tradução que ela escolher. Então, se o pastor lá está usando a Almeida Revista Corrigida, ele vai falar, não, a irmã tem que aguentar. Tem que aguentar, foi estuprada, vai ter que aguentar. Por quê? Porque não foi prostituição. Já se ele está usando NVI, cai fora. Cai fora porque isso é perversão sexual. A palavra aqui, no grego, é porneia, que está relacionada à esfera sexual, mas também estava relacionada à prostituição nos templos culturais. Então, seria uma perversão sexual relacionada aos templos, mas também uma perversão moral, que é muito amplo, porneia. Então, talvez a NVI tenha aqui tido a melhor sacada, porque é amplo, tão amplo quanto o porneia, cada um interpretava como achava melhor. É amplo. Porque restringir a prostituição, ou restringir só ao adultério, pode excluir situações em que Jesus estava pensando também. Perceberam? Tá, então, vai depender. Olha como as traduções diferem aí da coisa. Um outro exemplo. Esse é muito conhecido. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Revista Atualizada. Olha o que a NTLH faz. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Mudou. Porque o jugo desigual é uma metáfora. São os animais com a mesma canga, só que animais diferentes. E era um ditado óbvio, que não se coloca animais diferentes na mesma canga. Porque um vai matar o outro, um vai cansar. Não pode, não existe essa possibilidade. Então, é só uma figura de linguagem para cada um interpretar. A NTLH acha que não pode ter figura de linguagem aberta, tem que explicar. Porque é uma Bíblia que trabalha com o seguinte:
tenho que explicar. Ninguém pode ler e sair na dúvida, tem que explicar. É uma Bíblia para ninguém ir perguntar para o pastor porque está com dúvida, é para todo mundo ler sozinho e entender. Então eles interpretaram da cabeça deles. E na cabeça deles, julgo desigual é não fazer negócio com quem não é crente. Complicou para a gente aí, né? Complicou bastante. Ou seja, ampliou, mas... Então, são alguns exemplos que mostram para a gente como é complicado esse negócio de tradução bíblica. Tá aí, tudo bem? Tudo bem, né? É difícil. Tudo bem. É o problema que a gente tem aqui, né? Eu vou andar, mas a gente pode, sei lá, numa próxima voltar e conversar mais sobre isso. Um pouquinho da história das traduções, da tradução bíblica e do pensamento, para a gente ver de onde vem tudo isso, tá? A tradução bíblica começa lá, bem antes de Jesus, na época do exílio, quando a gente tem os Targums, que são traduções para o aramaico, a Bíblia hebraica, tradução para o aramaico, né? Mas nada formal, textos traduzidos. Até que vem uma tradução chamada Septuaginta. Os irmãos conhecem, já ouviram falar da Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tradução completa da Bíblia, do Antigo Testamento. Patrocinada no Egito, em Alexandria. É uma Bíblia que se pegou todos os textos judaicos da época e traduziu para o grego. Por quê? Porque era maior a comunidade judaica fora de Jerusalém do que a comunidade dentro de Jerusalém. Então, os judeus não liam mais a Bíblia. Precisou traduzir para o grego. E quem patrocina isso é o Egito. E aí eles traduzem textos que nem estão no nosso cânon do Antigo Testamento. Tudo que era da época, que era comum, que era lido, eles traduziram. Livros apócrifos, livros de apocalipses estranhos, eles traduziram. E os judeus começaram a ler e aceitar. Só que tinha um problema. Os judeus mais ortodoxos, fundamentalistas, nunca iriam aceitar que a Bíblia deles agora estivesse na língua grega. Então eles precisaram criar um mito, uma lenda. E a lenda diz o seguinte, que 70 sábios judeus foram chamados e falaram para eles, por isso que chama Septuaginta, ou versão dos 70, e falaram para eles, traduzam o Antigo Testamento, e deram um tempo. E aí, quando os 70 voltaram, a tradução separada dos 70 estava igual, sem uma vírgula diferente. Esse é um mito que foi criado. E a gente sabe que não tem nada disso, porque foi escrito ao longo de 3 séculos a Septuaginta. No século 0 ali, tal, ainda estava terminando. Mas por que essa lenda foi importante? Para os judeus lerem. Para os judeus olharem a Septuaginta como Bíblia ungida, como palavra de Deus. Porque se falasse assim, tem uns gregos traduzindo a sua Bíblia lá no Egito, eles não iam aceitar. Mas precisou dessa lenda para falar, olha, essa tradução veio do céu. Isso pegou tanto, que em Jerusalém ainda era usada a Bíblia hebraica. Mas os apóstolos escrevem o Novo Testamento baseado na Septuaginta. Quando eles citam as profecias do Antigo Testamento, eles não estão citando a Bíblia em hebraico, eles estão citando a Septuaginta. Você já fez esse teste? Você está lá lendo uma profecia em Mateus, e aí ele cita alguma coisa de Isaías, você fala, eu vou lá ver. E está diferente? Já aconteceu isso? Você foi lá e você vai ver, está assim, está diferente. Por quê? Porque ele não colocou a profecia da Bíblia hebraica, ele colocou do jeito que está na Septuaginta. Tá? Então, a Bíblia que exerceu um poder enorme aí, né? E até hoje, é muito importante. Bom, e aí depois teve outros Targums, outras versões gregas da Bíblia, mas agora o que importa para a gente é a famosa Vulgata. Surgiu aí no século IV como a principal. A Vulgata é a Bíblia da Idade Média da Igreja Católica. Isso os irmãos sabem que a Bíblia da Igreja Católica, ao longo de toda a Idade Média, ela é em latim, correto? Então, o que é a Vulgata? É a tradução da Septuaginta e do Novo Testamento para o latim. Porque o pessoal parou de falar grego. Império Romano, o pessoal falava latim, não falava mais grego. E aí não conseguiam mais ler a Bíblia. Então, era necessário traduzir a Bíblia para o latim. Então, um camarada chamado Jerônimo,
Pegou todos os textos que já tinha de traduzido em latim, juntou tudo numa coisa só, traduziu um pouco dele também, e lançou a Vulgata, que é a Bíblia em latim, século IV. Será que o pessoal aceitou ela de cara? Não, porque onde já se viu mudar a Bíblia em grego que a gente tem? Tanto que, para o Agostinho, Santo Agostinho, a Vulgata é prejudicial por desaparecer com palavras e construções que os fiéis já estavam acostumados nas missas. Ele escreve a Jerônimo, em 405, que uma tradução nova produz escândalo para aqueles que já estão acostumados com determinadas palavras, e que a autoridade da Septuaginta deve ser preservada. Já ouviu essa história de que mudaram a Bíblia? Agora não consigo mais decorar a Bíblia, mudaram o texto que eu sabia, vai dar problema. Já ouviram essa história? Agostinho falou a mesma coisa no século IV, quando surgiu a Septuaginta. Mudaram a Bíblia, não pode. Santo Agostinho não aceitou. Então, o que a Igreja Católica fez para que a Bíblia de Jerônimo fosse aceita e lida por todos? Canonizou Jerônimo. E aí o Jerônimo virou São Jerônimo. Agora ele é santo. Se ele é santo, a Bíblia dele é o quê? Santa. Então pode ler a Bíblia em latim, não precisa mais se preocupar com a Bíblia grega. Porque ele foi canonizado, então ele é santo. É o mesmo movimento. Criei uma lenda para a Bíblia grega. Agora canonizei o tradutor da Bíblia em latim. É como se as pessoas só aceitassem uma tradução se mostrassem para elas que existe algo místico envolvido. Porque se não provar para a pessoa que Deus desceu e fez alguma coisa, a pessoa não aceita a tradução. Né? Mas isso é um problema, porque a gente precisa da tradução. E aí, lá no Concílio de Trento, depois da Reforma, né, na Contra-Reforma, é que vai ser a Bíblia oficial. Vai falar assim, não, por que eles fizeram isso? Porque já tinha Lutero com a Bíblia dele. Então a Bíblia oficial é a Vulgata, é latim, a Bíblia de Jerônimo. Tá bom, meus irmãos? Aí, mas além disso, ao longo da Idade Média, outras pessoas traduziam a Bíblia para sua língua vernácula. Alguns exemplos, né? Wycliffe, 1320, foi considerado herege pela Igreja. O Etienne Dolet, 1509, foi um mártir, ele foi morto, porque ele ousou traduzir a Bíblia. Mataram. E o principal deles, esse Wendell Tyndale, também foi morto. Preso, né? Porque ousou traduzir a Bíblia. Então, as pessoas que traduziam a Bíblia eram mortas. Porque se a Bíblia oficial é latim, como é que você vai traduzir para o inglês? Não pode. Aí, taca a pessoa na fogueira, mata. Isso era o que acontecia. Está vendo o tamanho apego àquilo que eu acho que é o original? Que já nem era, né? Era a tradução da tradução da tradução, mas apego, né? Quem ousar mexer nisso daqui que eu decorei, que vai morrer queimado. E aí foi esse processo que aconteceu. Mas esse último é o principal tradutor da Bíblia King James, por exemplo. Pegaram a maioria dos textos dele para fazer a King James. Vamos seguir. Aí chega o Lutero, né, na Reforma Protestante, e o Lutero vai fazer a sua tradução em alemão. Publica a sua tradução do Novo Testamento, depois a Bíblia completa. E tem uma frase dele que, para mim, é muito relevante. Ele fala, mas não tem que se perguntar as letras do latim como se deve falar em alemão, e sim a mãe em casa, as crianças na rua, ao homem comum no mercado, e olhar-lhes as bocas enquanto falam, e segundo isso traduzir. Dessa maneira, eles entenderão e se darão conta de que se fala alemão com eles. Lutero está falando que para traduzir a Bíblia tem que ser a das pessoas no açougue. Não tem que ser uma língua difícil de entender. Ele está dizendo, para traduzir, tem que se ouvir como as mães falam na rua e colocar isso no texto. Não pode ser um texto difícil, tem que ser um texto fácil de entender. E é assim que o Lutero traduz. E a Bíblia do Lutero é tão importante que essa Bíblia dele cria boa parte da gramática da língua alemã até hoje. Vem da Bíblia dele, de tanto que foi lida e estudada. Ele é um dos que ajudam a formar ali a língua alemã por conta dessa Bíblia.
E, a partir daí, os princípios de tradução do Lutero vão ser adotados pelos tradutores protestantes, em vários lugares. Então, a gente vai ter, em 1611, a finalização da King James, Reina e Valera em espanhol, e a nossa querida João Ferreira de Almeida, em português, tá certo? A King James, todo mundo já ouviu falar, né? É a principal Bíblia em inglês. Por quê? Porque foi patrocinada pelo rei, mas esse patrocínio do rei foi pegar a maioria do que já tinha lá em inglês, editar uma Bíblia. Reina e Valera em espanhol e a João Ferreira de Almeida em português. João Ferreira de Almeida, que era um missionário que nem ficou em Portugal, ele era da Companhia das Índias, vivia no Oriente, mas fez boa parte da tradução. Irmãos, até aqui tem alguma dúvida? Ou a gente pode seguir? Por favor, perguntem, que eu sei que é muito teórico, depois eu vou mostrar as Bíblias e falar sobre elas. Tudo bem? Tá. Então, vamos seguir. Tá dando para entender? É teórico, eu sei, mas acho que toda igreja devia saber essas coisas, né? É muito importante, porque a gente dá a Bíblia de presente, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente lê em casa, usa na igreja. A gente precisava saber essas coisas. É o nosso livro, né? O que eu quero destacar é esse homem aqui chamado Eugene Nida. Esse é o principal nome da tradução bíblica contemporânea. Eugene Nida, um americano. Pode colocar, né? Linguista, tradutor e teórico da tradução. Seus princípios de tradução são a base para a Good News Bible, em inglês, e NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Então, ele trouxe princípios de tradução. Ele era um excelente tradutor, né? Propunha a tradução da Bíblia em várias línguas indígenas, no mundo inteiro. Dedicou a vida a isso, foi presidente da Sociedade Bíblica Internacional por muitos anos. E até hoje, ele é o principal nome, a principal referência em teoria de tradução e tradução bíblica. Influenciou a história da tradução bíblica, né? Então, ele foi tão importante o que ele trouxe, que até fora do meio cristão, ele também é estudado, ele é importante. Até nos cursos de tradução por aí, esse é o nome que aparece, porque ele é um dos principais da época. Vamos seguir. Olha o que ele diz, eu acho tão bonito. Talvez não haja melhor elogio que possa ser feito a um tradutor do que ter alguém dizendo: eu não sabia que Deus falava a minha língua. Isso não é bonito? A pessoa lê a Bíblia e fala assim: eu não sabia que Deus falava a minha língua. Olha só, né? Lembrando que as pessoas que receberam as cartas de Paulo receberam na língua delas, né? Então, faz sentido isso. Qual que é o princípio dele? Isso aqui eu vou falar bem rápido, eu sei que é a parte teórica, aí daqui a pouco a gente... tem intervalo, né? Então, daqui a pouquinho a gente já vai para o intervalo, aí eu começo a apresentar as Bíblias. A teoria dele é a seguinte: ele vai falar que existe dois tipos de equivalência numa tradução. A equivalência formal, ênfase na forma e no conteúdo da mensagem original. Procura não alterar a estrutura do idioma original. Então, é pegar uma frase ali em grego e traduzir palavra por palavra e tentar, ao máximo, não mexer na estrutura, na ordem de palavras. Mudar ali só o que for necessário, mas o que vale é ser fiel à sequência do texto, formal. E a outra equivalência é a dinâmica ou funcional. Busca pelo equivalente natural mais próximo da mensagem na língua de origem. Tradução lida naturalmente pelo receptor, ênfase no sentido. Então, a equivalência dinâmica ou funcional é isso, o que vale é o sentido. Eu vou entender na língua original e vou passar isso que eu entendi na língua de hoje. Tá? Ele vai usar, pode passar. O receptor do texto na língua de chegada deve receber o texto traduzido da mesma forma que o receptor da língua original recebeu o texto, com a mesma relação. E a melhor tradução é a que não parece uma tradução e corresponde ao mesmo propósito na nova língua, como o original na língua em que foi escrito. Então ele vai dizer, uma tradução boa é a que não parece tradução. Se você pegar o texto e achar
que foi feito na sua língua para você, é uma boa tradução. Se você pegar um texto e não entender, ficar estranho, ficar artificial, é uma má tradução. Essa é a teoria dele. Então, assim como o público original recebeu aquele texto, o público de hoje tem que receber esse texto. Se a pessoa foi impactada ali em Corinto com aquele texto, eu tenho que ser impactado no Brasil, no século XXI, com o mesmo texto. Se fizer em mim um impacto diferente, já não é uma boa tradução. Essa é a teoria dele. Ele vai trazer alguns exemplos. A teoria dele é muito densa, não trago aqui, claro, né? Baseado na linguística e coisas da época dele, algumas já estão até desatualizadas, né? Mas ele vai usar, pode pôr, o gerativismo, né, na linguística, e transporte entre sistemas linguísticos. Tem uma metáfora que ele usa, que é a do trem de carga, que é o seguinte: um trem de carga, ele parte de uma cidade com vários vagões. Ele vai dizer, para quem está esperando esse trem chegar, não importa a sequência que os vagões chegarem, importa que chegue todo o material. É uma metáfora estranha, mas tem um certo sentido, porque ele vai falar, a língua, a tradução é esse trem de carga. Não importa se eu trouxer na mesma ordem cada uma das cargas diferentes, o que importa é chegar todas. Então eles usam para dizer, tudo bem, eu inverto todo o texto, não tem problema, importa chegar a ideia, importa chegar tudo. Então é por aí que ele vai falar, né? A linguagem é um sistema dinâmico, capaz de gerar inúmeras combinações, e não um conjunto de sentença fixa. Linguagem é algo muito maior, mas essa é a teoria, isso fica para outra. Mas a forma não é importante? Ele vai falar, a forma é importante também, mas não é o principal. Se der para manter a forma, eu mantenho, mas se não der, eu tiro. Por exemplo, na poesia, né? A poesia é importante manter a forma. Rapidinho, né? Na poesia, a forma de expressão é fundamental para comunicar o espírito da mensagem. A resposta do receptor é um fator fundamental. Uma total desconsideração da forma torna a tradução medíocre. Ou seja, esquecer que existe forma, aí sim vira outra coisa. Vira em quadrinhos, vira outra coisa. Por outro lado, sacrificar o significado configura falha na comunicação. Assim, a correspondência de significado tem prioridade sobre a correspondência de estilo. Ou seja, a forma é importante, mas a ideia é principal. Se para passar a ideia eu tiver que mudar a forma, eu mudo a mesma forma. Então tem poesia que ele manda mudar tudo e tem poesia que ele deixa manter, né? E aí ele vai dizer até quando que se altera a forma, né? Pode passar, está muito denso. Tipo, é um manualzinho, tá? Pode passar, vamos para essa próxima aqui. Só que a equivalência formal e a equivalência dinâmica são polos extremos. E ele não está propondo que a gente fique nos polos extremos. Então, equivalência formal extremada seria palavra por palavra, sem eu nem entender na minha língua. E equivalência dinâmica extrema, funcional extrema, seria eu falar, e disse Jesus, e aí galera, beleza? Né? Que é um outro extremo. E tem bíblias hoje, né, virtuais, que fazem algo assim, né, que colocam até palavrão na boca dos discípulos, né? Mas se fosse hoje ele falaria isso. Então é o extremo da equivalência dinâmica. O Naida está falando, a gente não pode ir para os extremos, porque é um erro, né? Então há vários graus de equivalência que oscilam entre a formal e a dinâmica. Porém, com o passar do tempo, as traduções devem entender mais para a dinâmica, porque aqui dá para entender. Então ele dá um exemplo, né? Romanos 16, o beijo santo, ósculo santo, saudai-vos com ósculo santo. Ele fala, por que não colocar saudai-vos com um aperto de mão? Por quê? Porque mudou a cultura, os homens não se beijam mais hoje, né? Dá um beijo no outro homem. Então, aperta a mão aí. Seria um correspondente cultural. É um exemplo de uma equivalência dinâmica extremada. Para falar, né, vamos fazer um equivalente cultural. Tem alguns outros exemplos, né? Do missionário, nós já devem ter ouvido, que foi na tribo, e aí na tribo ele foi falar Cordeiro de Deus, mas o cordeiro era uma coisa ruim, era coisa do demônio, e aí lá o bicho mais cultivado, mais puro era o porco, então ele teve que traduzir eis o porco de Deus, né? Por quê? Porque senão a galera não ia entender, se colocasse eis o Cordeiro de Deus, eles iam falar, nossa, isso veio do inferno, isso daí é espírito maligno. Então, porque a cultura mudou, então se a cultura mudou, a equivalência dinâmica precisou mudar para ser entendido.
mas são vários graus. E aí, isso é o que eu já falei, pode passar. E aí eu encerro essa primeira parte com essa frase. Porque o Eugene Nida, pelos cristãos mais ortodoxos, fundamentalistas, é chamado de herege. Ou seja, o homem que foi a vida inteira dele, presidente da Sociedade Bíblica Internacional, ser chamado de herege, bruxo, escritos dizendo que ele devia queimar no fogo, que ele está no inferno, porque ele ousou mexer na Bíblia. Mas esse teórico diz o seguinte: pode parecer estranho chamar de subversivo, que diz que ele é subversivo, um homem que fortalece os princípios de tradução bíblica de Jerônimo e Lutero, que interrompeu um cenário dominado por rígidas expectativas fixadas e as destruiu. Na verdade, é estranho que tradutores bíblicos como Jerônimo, Lutero e Nida, que na verdade apenas repetiram e aplicaram os mesmos clichês enfadonhos sobre tradução sentido por sentido, acima de palavra por palavra, eram enfadonhos no tempo de Jerônimo, recuando até Cícero, provavelmente anterior a ele, repetidamente se encontraram atuando no papel subversivo. Então o que Nida fez é a mesma coisa que todo mundo fez. Que os tradutores da Septuaginta, que o Jerônimo, que o Lutero, ele fez a mesma coisa que todo mundo. Ousou mexer naquela Bíblia porque não dava mais. E como todos eles, ele sofreu chamado de herege, que a Bíblia que ele propõe não presta, que é uma grande porcaria, que mudou. Então esse autor está dizendo, é estranho, mas ele está fazendo o que todo mundo sempre fez. E por que o Nida é chamado de herege? Porque cada língua cristalizou uma determinada tradução como texto sagrado. Então, em português, a tradução do Almeida virou texto sagrado. Então, para o crente médio em português, ele vai falar que a tradução de Almeida Revista e Corrigida é a Bíblia que Deus escreveu com a mão dele. E ai de quem mexer naquilo. Em inglês, é a King James. Ninguém pode mexer na King James. Em espanhol, a Reina Valera. Então, os mais apegados à letra da tradução não aceita aquilo que vai mexer na Bíblia canônica deles. E as Bíblias se cristalizaram e se canonicizaram, assim como a Septuaginta, né, lá no passado, depois a Vulgata, e agora essas Bíblias da época um pouco posterior à Reforma, que estão aqui até hoje, se cristalizaram. Tá? Então a gente tem esse problema também de tradição, né, versus inovação, vamos dizer. Ou, melhor, tradição versus comunicação. É melhor manter como sempre foi, ou como eu aprendi, mesmo que eu não entenda e meu filho não entenda mais, ou é melhor alterar, né, trazendo algo diferente do que eu aprendi e decorei, mas pelo menos as pessoas entendem. É um debate. Tem resposta certa? Certa não tem. É para se pensar, talvez tenha alguma melhor, né? Certa não tem. O meu questionamento é por que a preferência sempre é, né, para as mais difíceis? Provavelmente por conta de tradição, que a gente está mais acostumado. Mas eu vejo que quando as lideranças que conhecem isso aqui ainda exigem a mais difícil, tem também um elemento de autoritarismo. Porque é importante a pessoa não entender a Bíblia, porque ela depende de mim. Né? Se a minha ovelha não entende a Bíblia, ela vai acreditar no que eu falar. Se a minha ovelha entende a Bíblia, ela vai falar, você está errado. Então, vale a pena, às vezes, manter as pessoas no obscurantismo, a famosa missa em latim, né? Vale a pena, de repente, porque, né, vai ler diferente, vai entender. Tá? Então, as críticas que se fazem ao Nida, à NTLH, e a maioria das Bíblias hoje que tem base nessa teoria, passam por isso. Dizem que ele era pecador, porque ele propôs outra coisa. Tem crítica que fala, a Bíblia não usa mais a linguagem formal de Deus. Eu até coloquei para os irmãos, mas eu não vou falar que não dá tempo. Né? Críticas e críticas falando a equivalência dinâmica não presta porque tira a formalidade da linguagem de Deus. Que linguagem de Deus, camarada? A Bíblia era fácil. Com exceção de um ou outro livro, tipo Hebreus, que é bem mais pesadão, difícil, mas a maioria dos textos bíblicos em grego são fáceis. Tem texto bíblico em grego que tem até erro de grego, porque quem escreveu não sabia grego. Está num grego tão popular, que é um popular até do nós vai.
E aí vai falar que tem que ser uma linguagem difícil, porque Deus fala uma linguagem difícil. Que mística é essa? De onde eles tiraram isso? Então, a maioria das críticas eu falo, mas é isso mesmo. Né? Tem que ser assim mesmo. Outras críticas, não dá mais para decorar a Bíblia. Realmente, talvez uma NTLH fica difícil decorar, porque o texto aumenta para explicar, né? Decorar a Bíblia é muito importante, mas decorar uma coisa que você não entende, já fica complicado. Aí fazer um adolescente decorar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Decorou, ganhou estrelinha, legal. O que é varão? Não sei. O que é ímpio? Não sei. O que é escarnecedores? Eu não sei. O que é roda? Eu também não sei. Entenderam o problema? Então, claro, é importante decorar a Bíblia. Eu tenho muito texto da Bíblia de cor, é importantíssimo, ninguém está negando. Mas sacrificar o sentido e a compreensão para ficar com uma forma que já está arcaica, defasada e não comunica, a gente tem alguns problemas. Né? E aí, para piorar, as pessoas nem a Bíblia conseguem ler. Começa a ler e fala, a Bíblia é difícil. E aí para de ler. A Bíblia é muito difícil. Hoje em dia, vou ser sincero, quem é que lê a Bíblia mesmo todo dia, pega e lê inteira? Quem? Porque a Bíblia é difícil, porque talvez a gente esteja usando, né, uma tradução difícil. Bom, então vamos parar por aqui, eu não vou continuar a crítica. Tem críticas também pertinentes ao que o Naida falou, né, críticas acadêmicas, então não é uma teoria pura e perfeita até hoje, tem muita coisa que dá para ser questionada. Mas depois do intervalo eu quero falar das Bíblias em português, para a gente saber se existe uma melhor, quais são. Tá bom? Vamos tomar um cafezinho? Acho que em 10 minutinhos a gente consegue voltar, tá bom? Vamos lá? Então, retornando aqui, eu trouxe as traduções bíblicas para o português.
para a gente entender de onde vem, os principais princípios de cada uma, as que a gente mais usa, e aquelas que a gente não usa, mas a gente precisa saber que existem. Tá? Só que eu começo essa exposição de uma maneira rápida, trazendo as Bíblias católicas. E por que isso? Porque elas existem e tem Bíblias católicas ótimas. E muitas vezes a gente vai falar com alguém, a pessoa fala, eu tenho uma Bíblia em casa e tal, e é uma católica. E o nosso primeiro impulso é falar, não, essa Bíblia... Mas se ele tem a Bíblia católica, são boas traduções. Tem alguns livros que foram acrescentados no Antigo Testamento, mas não influencia no fato de ser uma Bíblia. E a pessoa pode usar aquela Bíblia e ler naquela Bíblia, ela vai ser abençoada naquela Bíblia, porque são traduções boas. A Igreja Católica tinha o costume, na Idade Média e na Idade Moderna, de não ler a Bíblia. Mas a partir do Concílio do Vaticano II, eles mudaram a orientação e eles passaram a investir na Bíblia, na leitura bíblica e na tradução bíblica. Então, a partir daí, né, década de 60, né, começou a surgir muita tradução bíblica boa católica. Então, eu coloco aqui, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, uma das mais conhecidas, né, da Paulus, de 85, sofreu uma revisão em 2002, né, considerada em diversos países a melhor edição da Sagrada Escritura. Tá, notas, referências, é uma Bíblia muito acadêmica, a gente usa, né, na faculdade, é uma Bíblia muito boa, pode passar. Tradução dos textos a partir dos originais, texto crítico, em comparação com o recebido. Então, não é aquele texto lá da Idade Média, com os textos mais atuais, é que ele usa. Quando necessário, preferiu-se a fidelidade ao texto, a uma qualidade literária que não seria original. Essa observação da introdução é importante, porque está dizendo o seguinte: essa é uma tradução que dá preferência à fidelidade da sequência, da estrutura. Só quando não dá mesmo é que entra o sentido e não a estrutura. Então é uma Bíblia bem formal, é uma Bíblia difícil de ler, mas é uma ótima tradução. Tá? Bíblia do Peregrino, né, que é de um padre Alonso Schockel, muito famoso. Sempre que possível observamos o estilo, as opções textuais do padre, introduzindo mudanças, na revisão harmonizamos. Então é uma tradução de uma tradução, mas é uma Bíblia muito poética, porque esse tradutor, Alonso Schockel, é um poeta. É uma Bíblia interessante também da Paulo, segue. Estou passando rapidamente, né? Essa Bíblia chama Ave Maria, né? O nome já assusta um pouco algumas pessoas, mas é uma Bíblia ali, começou a tradução na Bélgica, também nos textos originais. Foi uma tradução muito importante no Brasil, porque as Bíblias que existiam não nos dava para entender. Quando surge a Ave Maria, né, que é uma tradução bem mais antiga, as pessoas da Igreja Católica começaram a ler a Bíblia. Então foi uma tradução importante, ela tem o seu lugar histórico. Bíblia da CNBB, tá? Antiga, nova, acho que pode passar. Bíblia pastoral, essa é a Bíblia mais popular que tem na Igreja Católica, no sentido de facilidade de leitura. O sentido do texto e não a forma. Então, se algum católico está lendo a Bíblia pastoral, ele está lendo uma Bíblia bem facinho de entender. E é uma tradução bem interessante. Eu lembro que eu estudei em colégio católico e fizeram eu comprar essa Bíblia. Né? Por quê? Porque eu era adolescente, então para o adolescente ler, né? Fizeram eu comprar ela. Ela é bem interessante. Próxima. NTLH, não sei se os irmãos sabiam, que a nossa linguagem de hoje também tem a versão católica. A linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil também é editado na versão católica com os livros apócrifos. Então, os tradutores da Sociedade Bíblica também traduziram os apócrifos para Paulinas, e publicaram essa Bíblia com essa carinha aí, em 2005, também deu bafafá lá entre os católicos, foi um negócio assim. Mas tem a NTLH, também da Paulinas, versão católica. Tá? É a mesma NTLH. Linguagem atual, acessível. Tá? Segue. TEB, nova TEB. A TEB ela é polêmica porque ela é ecumênica. Então, ela se propõe a traduzir outros livros que não estão na nossa Bíblia nem na católica. Então, é uma boa tradução, muito acadêmica, né? Gigantesca, cara, Bíblia calhamaço, mas ela é ecumênica. Segue. Tá? Aí trouxe aí algumas católicas, só para os irmãos saberem a diversidade que tem. Bíblia mais formal, Bíblia mais acadêmica, Bíblia mais simples.
Então, se o irmão, de repente, conhece alguém que fala, eu tenho uma Bíblia lá, qual que você tem? Eu tenho. Já dá para saber mais ou menos o que ele está lendo. Agora vamos para as nossas, né? As principais Bíblias no meio evangélico são as versões da Almeida. Então tem várias Almeida para tudo que é lado. João Ferreira de Almeida. Né? A irmã Maria, por exemplo, falou que a sua, qual que é a sua, que a irmã me falou? Total. Se a gente abrir a primeira capa, revista e corrigida. Essa é a mais popular no Brasil. Porque ela é a Bíblia oficial das Assembleias de Deus, por exemplo. Ele é autorizada ali. Então é a Bíblia que mais vende. E é a que tem o português mais difícil. Mas não é uma Bíblia ruim, por favor. É a que tem o português mais difícil. E ela é uma das poucas hoje ainda que se baseiam naquele texto da Idade Média, aquele texto que era comum, né, que depois se descobriu que tinha muita coisa ali que era popular. Então, mas só para ver, quando a gente abre o começo da nossa Bíblia e vira, mostra que versão é. E aí a gente sabe que Bíblia a gente está lendo. Uma coisa importante que eu não falei, tem muita gente que confunde tradução com Bíblia comentada. Então, às vezes eu pergunto, que tradução é essa? Daí a pessoa fala assim, essa é a Bíblia de Genebra. Eu falo, não, isso daí é o comentário da Bíblia. A editora usou uma tradução e botou comentário. É a Bíblia da mulher, é a Bíblia do varão que ora, é a Bíblia... Não, isso daí são Bíblias comentadas. Estou perguntando de qual é a tradução, né? O texto principal, qual é? E aí no comecinho, na primeira página, ali na folha de rosto, aparece. Então, Almeida, né, como eu falei, é um ex-padre ali, mas né, foi evangelizar nas Índias. Em 93, traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel, aí ele faleceu. E aí a Bíblia foi completada por outros. Então, não foi ele que fez toda a Bíblia. Né? Ela foi inteira impressa em 1753. Ele morreu em 1693. E esse texto que virou Bíblia, João Ferreira de Almeida, essa impressa, começou a ter muitas revisões, porque, claro, a Bíblia, a língua muda, né? Se a língua muda, tem que ter revisão. Mas as revisões não tendem a mudar a estrutura do texto, e sim só colocar uma palavra mais popular, colocar uma sequência gramatical mais fácil, mas mudar o mínimo para continuar sendo o texto do Almeida com algumas atualizações. Uso e distribuição por parte da Sociedade Bíblica Americana e Inglesa para povos de língua portuguesa. Então, por isso que ficou famosa aqui, porque a Sociedade Americana pegou essa tradução e falou, opa, então já tem uma Bíblia em português, é essa que a gente vai investir, publicar. E distribuiu Brasil afora essa Bíblia. Segue. Então, a gente tem a Revista e Corrigida, AC ou ARC, da Sociedade Bíblica. Segue a tradução da Almeida na forma antiga, baseada no texto Receptus, que eu falei, que é o texto da Idade Média, aquele texto popularzão, que quem coletou nem tinha acesso aos outros. Foi uma grande revisão, né, feita 100 anos depois da Almeida, em Londres. O mesmo texto foi corrigido, ou seja, corrigir ortografia, termos obsoletos, substituídos. A edição de 1898, feita em Lisboa, viria a ser conhecida como Almeida Revista e Corrigida. Então, esse texto é um texto em que o seu grosso dele é de 1898. 1898. Por isso é tão difícil entender, porque é de 1898. E aí teve uma revisão de acentuação, né? Apesar da substituição de termos arcaicos, feita ao longo do tempo, o leitor não deveria ficar surpreso ao encontrar termos de difícil compreensão na Almeida Revista e Corrigida. No Brasil, o texto da Almeida Revista e Corrigida sofreu pequenos ajustes em 1995, mas foi assim, ortografia. Tá? Ortografia para ficar a ortografia do português atual. Mas o texto é o de 1898. Tá? Segue. Isso está no site, né? Volta. Revista atualizada, RA. Alguém tem Almeida Revista Atualizada? É uma das que eu mais uso. Revista atualizada. Também da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso aqui é importante, que quando você abre o seu aplicativo de Bíblia, tem tudo isso lá, né? Qual que eu pego, né? Publicada em 1959, está falando aí de 60 anos depois da outra, fruto da necessidade de atualização do texto da Almeida. Segue. O propósito da revisão que resultou na revista atualizada era formatar o texto em linguagem atualizada, sem desnaturar certa linguagem antiga,
sem fugir ao original. Isso significa que a revista atualizada, além de ser fiel ao original e preservar aquilo de Almeida, é bem menos arcaica do que a antiga Almeida. Quanto ao Novo Testamento, a revista atualizada segue assim chamado texto crítico, isso é importante. É a primeira que vai usar o texto crítico, que são as novas descobertas, os textos achados, que são mais próximos ao que seria um original ali. Todo o material que constava no texto de Almeida, mas que não é mais visto como parte do texto original, aparece na revista atualizada entre colchetes. É o caso, por exemplo, do famoso parênteses joanino. Então, tem capítulos inteiros entre colchetes, porque ele vai falar, isso daqui não estava provavelmente na original. De modo geral, a Almeida Revista Atualizada difere de edições anteriores em aproximadamente 30% do texto. Uma segunda edição da Almeida Revista Atualizada foi publicada em 93. Então, em 93, eles atualizaram a ortografia, ali, acentuação, mas ficou por isso mesmo, tá? Então, mudou 30% do que seria o texto do Almeida mesmo. Revista atualizada é. Então, essa é mais acadêmica, porque eu uso o texto crítico, é o texto que eu usava na faculdade teológica, e uso até hoje para estudar, segue. Essa é nova. Nova Almeida atualizada, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, eles têm 3 Almeidas. A mesma editora tem 3 Almeidas. Só que essa é de 2017. NAA, nova. Então, se o irmão gosta da Almeida, do estilo da Almeida, da fraseologia, da poética da Almeida, que o Almeida era um poeta, né? Tinha professores da USP que falavam, a melhor tradução é do Almeida, porque ele era um poeta, né? Então, quem gosta da Almeida, de repente, essa NAA é uma boa. Revisão da Almeida Revista Atualizada após 60 anos, sendo que o período ideal para fazer uma revisão de tradução é 15. Isso é teoria. Em 15 anos, uma tradução tem que ser atualizada. Essa levou 60. Por que será que demora tanto? Porque é caro, é difícil e o público não aceita. Baseada também no texto crítico, parâmetros de revisão foram acertados entre tradutores representantes de diversas denominações que acolheram com entusiasmo. Isso é coisa do prefácio da Bíblia, né? Está falando que eles chamaram pastores de várias denominações e apresentaram. É isso que a gente quer. E os pastores falaram, poxa, legal, bacana. Então, ela está tentando forçar aí e dizer, olha, eles aceitaram. Fala. Qual? A Almeida? Não, então, é o que eu te falei, o que eu falei no começo, não tem manuscrito, a gente não tem. O que a gente tem são inúmeros textos achados, e aí se compara a todos e fala, bom, o que mais aparece, o que é mais comum é esse texto aqui. E aí você tem as traduções várias, né? Septuaginta, Vulgata, aí a Bíblia do Lutero, e aí começa em várias línguas vernáculas, e aí começam as atualizações. Em português, a gente tem aquela Almeidona, né? Do século XVI, depois vem no Brasil, né, em português, a corrigida, vem a atualizada, mudando a corrigida, mas a corrigida continua sendo publicada até hoje. E agora, essa que vem mexer na atualizada. Então, essa seria a terceira mexida que a Sociedade Bíblica faz no texto da Almeida. Tá? Mexida, assim, séria mesmo, não só para mudar ortografia, mexida para mudar texto, para falar, esse texto é antigo, vamos mudar. Então, é mais ou menos isso. Tá? Eles estão sempre vendo as traduções. E aí eles dizem que o público foi apresentado ao que eles queriam fazer e o público aceitou. É o que eles dizem. Texto clássico, eles se classificam como um texto clássico em linguagem atual. Eles estão dizendo, é um texto bonito, classudo, mas é linguagem atual, não vai ter termos ali arcaicos. Tá? Então é uma tentativa de manter a estrutura, que já era conhecida da Almeida, mas mudando o que é necessário. Também está no site isso. Aqui entra a nossa teoria. Tradução de equivalência formal, que caracteriza a Almeida. Eles estão dizendo, aqui é equivalência formal. É ali, palavra por palavra. Mas como o objetivo é oferecer um texto de fácil compreensão, foi adotada a conhecida norma, formal ou literal sempre que possível, dinâmico sempre que necessário. O texto resultante corresponde à norma padrão do português que é escrito no Brasil hoje. Tá?
Então, o que eles querem é manter a estrutura do Almeida, que teria mantido a estrutura do original, mas quando não der, vai para a equivalência dinâmica. Olha ele citando o Naida aqui. São os tradutores da Almeida citando Eugene Naida, falando, a gente sabe que existe equivalência dinâmica. E a gente vai usar ela quando não dá mais para manter a formal. Quando a estrutura não cabe mais, não dá para fazer isso em português. Tá? Segue. Eu vou pular porque ele vai dar exemplos de texto. Por exemplo, ele muda tu e vós para vocês, né? Sequências de texto, simplicidade do pensamento, segue. Frases curtas, segue. Ó, frases curtas é importante, que lembra aquele texto que eu li da Almeida, que não dava para entender nada porque não tinha ponto? Dava até... Então, aqui não, é frases curtas. Tal, ponto, para a gente conseguir entender. Unidades de peso, ciclos, talentos, côvados, virou, né? Grama, metro, litro. Então, a unidade de peso foi trazida para o português. Foi incluído referências cruzadas, e aí outras coisas. Segue. Aí, calma. Além dessas três que são da Sociedade Bíblica, tem a chamada Almeida Século XXI. Já ouviu falar? Século XXI. É de outra editora. Então, por que outra mesmo? Porque é de outra editora. A Sociedade Bíblica tem os direitos dessas três Almeidas, outra editora vai ter o direito de outras Almeidas. Então, aí já vira uma questão de mercado. Almeida Século XXI, lançado em 2008, é o texto da antiga Almeida revisada da Juerp, que era a Casa Publicadora Batista. Então, eu lembro que eu cresci, na minha igreja tinham adotado a Almeida revisada, que era um texto que a Juerp tinha criado. E aí revisaram isso, né? A editora Vida Nova, com a Agnus, e criou o Almeida Século XXI. Características: tradição, exatidão, fluência. Passa. A dignidade da linguagem é um dos aspectos mais prezados pelos leitores do texto inspirado. O que ele está falando de dignidade? Aí eu já começo a complicar, né? O que é a dignidade da linguagem? Parece que eles estão jogando umas palavras assim, vai que cola, né? Bonito, uma língua culta, talvez seja isso, né? Uma língua que a gente espera, que seja reverente. O texto da Almeida Século XXI inspira respeito, convida a uma atitude reverente e gravita numa órbita de solenidade e honra. Portanto, é um texto que evoca o sagrado e o sagrado, além de apresentar uma linguagem da tradição que prevalece no contexto ministerial evangélico de língua portuguesa. Eles estão assumindo aqui que toda a Bíblia para eles tem que ser reverente, mesmo naqueles textos que no original não é reverente, que é alguém falando, né? Eles acham que tem que ser reverente o tempo todo, e que tem que levar em conta a tradição evangélica atual, eles estão dizendo. Então, o que a pessoa na igreja quer ouvir é isso que a gente vai traduzir. Mas essa é a Almeida Século XXI. Buscar uma linguagem tradicional, porém mais simples e acessível em comparação às outras. Segue. Importante. Algumas traduções trabalham com equivalência dinâmica, como Nova Bíblia na linguagem de hoje. O texto da Nova Versão Internacional, ele vai falar também. A Almeida 21 está mais próxima do modelo da tradução literal. Manter o texto mais próximo possível de palavras, expressões, conceitos ao que se encontra no original. Então, é isso que eles estão dizendo na Almeida Século XXI. Também foi uma Bíblia que ainda é muito usada. Segue. Corrigida Fiel. Já ouviram falar na Almeida Fiel? Sociedade Trinitariana? Pois é, são os mais radicais xiitas fundamentalistas da tradição bíblica. É a Sociedade Bíblica Trinitariana que diz que Eugene Naida veio do inferno e que ele vai queimar no mármore. São eles que dizem que só existe uma tradução abençoada em português, que é a deles. Eu consigo coincidência, né? Só existe uma, e é a nossa, que é a Almeida Fiel. 1968, com o objetivo de revisar a tradução de João Ferreira de Almeida e corrigir a ortografia. 94 eles publicam, revisão 2007. É possível dizer que João Ferreira de Almeida é o tradutor mais amado e respeitado, isso é eles que dizem. Pode-se dizer também que a versão mais respeitada e procurada é a corrigida, que é o que a irmã Maria tem. Como Almeida, os editores desse texto, a edição corrigida e revisada fiel, também conhecida por Almeida corrigida e fiel. Então eles estão dizendo, é como a corrigida. Todos creem que as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus. Segue. Considera o texto da Almeida como o mais fiel aos originais.
A Trinitarian Bible Society considera a King James como o texto mais fiel em língua inglesa. Então, a trinitariana inglesa fala que a King James é a canônica. A trinitariana daqui fala que a Almeida é o canônico. Então, ele vai tentar traduzir a Almeida, na verdade, manter a Almeida original. Tá? A Almeida seguiu o sistema de tradução chamado equivalência formal. Assim fizeram os grandes reformadores. A gente já viu que o Lutero não fez isso, não. Tá? Não fez. Ou seja, tentou traduzir palavra cada por palavra, que aí acaba ficando igual aquele exemplo que vocês citaram, né? Usando o mínimo de palavras de transição necessárias para garantir a fluência e a leitura. Toda a escritura é inspirada. Então, eles estão usando uma interpretação literal aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada, eles estão dizendo que a vírgula, né? Literalmente. Por essa razão, os editores do texto bíblico gastaram anos com dezenas de revisores na produção do texto, objetificando modificar o mínimo possível, conquanto corrigissem a ortografia, tirassem qualquer influência do texto crítico do Novo Testamento que fora introduzida indevidamente ao trabalho de Almeida. Eles não aceitam o texto crítico original. Eles querem o texto ali, o texto da Idade Média, né? Tentou substituir qualquer palavra e por aí vai, né? Vamos seguir, muita coisa. Então, perceberam que a sociedade trinitariana, com a Almeida fiel, vai querer usar a Bíblia do Almeida ali, século XVI, porque diz que é o único. Tradução brasileira. Essa é pouco conhecida, mas foi uma das primeiras traduções em português. Ela não é cristã nem é católica, ela é meio que popular, assim, né? Publicada em 1917, formada comissão, né, por missionários, mas também teve participação de eruditos, como Rui Barbosa, José Veríssimo, Heráclito Graça, né? Fidelidade ao original. Tá, então, ela vai ser bem tradução formal mesmo, tradução brasileira. A gente encontra essa Bíblia para comprar, ela é bem legal. Ela é histórica. Passa. A Sociedade Bíblica pegou ela e está editando também novamente. Tá? Pode passar. Bíblia Viva. Alguém conhece a Bíblia Viva? Bíblia Viva, ou Nova Bíblia Viva. Quando eu era criança, eu lembro que meus pais tinham, né? Essa é uma Bíblia que surgiu como sendo uma paráfrase. Bem facinho, bem tranquilinha, não tinha nem os versículos, era uma grande paráfrase, eles diziam, né? 1981 e a nova agora em 2010, né? 2019, da Agnus. Era da Mundo Cristão e agora venderam para Agnus. A gente já vai ver por quê. Precursora das Bíblias em linguagem simplificada, né? Então, é como se você estivesse lendo um texto natural na sua língua, Bíblia Viva. Nunca deu problema grande essa Bíblia, porque diziam assim, é uma paráfrase. É um jeito de ler. Então, as pessoas aceitavam, porque diziam que era uma paráfrase. Segue. Vamos mudar, vamos pular. Volta. Deixa mais coisa. Modernizar a linguagem, alinhar. Né? A Bíblia Viva, da Agnus. Se você quiser uma Bíblia gostosinha de ler, essa é uma boa também. Segue. NVI. NVI é a Bíblia que eu uso para pregar. Percebe que ela já está antiga, ela é dos anos 2000. Foi publicada em 2000. NVI, Nova Versão Internacional. Talvez acho que a Bíblia que a maioria das pessoas aqui da igreja tem, que eu já ouvi, né? Os jovens têm, muitos adultos têm, por isso que eu uso ela para pregar, que eu vejo que muita gente tem. Projeto em parceria com a Sociedade Bíblica Internacional. Filosofia da tradução muito semelhante, né, mas não é uma tradução de inglês, ela é feita aqui, segue. Não é uma tradução livre nem uma simples paráfrase. Sua fidelidade está mais no sentido original do que na forma. Opa! É a primeira aqui que a gente está vendo, depois da Bíblia Viva, que é uma tradução baseada no sentido. A NVI não rejeita a forma do texto original. Na verdade, o alvo da NVI é comunicar a palavra de Deus ao leitor moderno, com a mesma clareza e impacto que teve o texto bíblico original entre os primeiros leitores. Isso aqui é um princípio do NAIDA. Comunicar a Bíblia. Então, o que a Bíblia tem que fazer? Comunicar. O que uma tradução tem que fazer? Comunicar. E a NVI quer comunicar. Que os leitores hoje tenham esse impacto. Tá? Um nível de tradução intermediário entre equivalência dinâmica, formal e dinâmica. Quando o texto pode ser traduzido literalmente, é utilizada a formal. Se o texto traduzido literalmente for difícil de entender para o leitor comum, então é feita a tradução funcional, procurando trazer o significado pretendido no original para o português natural
e compreensível. Então, a NVI, eu uso para pregar a NVI, porque ela é uma Bíblia que realmente fica no meio termo. Ela lembra muito da estrutura do Almeida e do texto original, mas ela é numa linguagem muito simples e fácil. Então, quando dá para manter o original, mantém. Então, muito texto que a gente sabe de cor está lá na NVI, mas tem texto que não. Por isso eu uso a NVI, porque, por exemplo, a irmã Maria, que está com a Almeida corrigida, consegue acompanhar. Está lá diferente, mas acompanha. E quem está com uma NTLH também acompanha, porque dá para entender. Então, todo mundo acompanha uma Bíblia que está ali no meio do caminho. Por isso ela é boa para usar para pregação, porque independente da Bíblia que todo mundo tenha, todo mundo sabe onde eu estou lendo, né? Sabe em que ponto eu estou. Então a NVI se tornou uma Bíblia muito boa nesse sentido, certo? Aí vem a NTLH, que é a grandíssima causadora de problemas no meio evangélico. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Grande causadora de problemas. Porque ela veio mudar o texto. Ela veio mudar o que se esperava. Segue, né, traduções semelhantes em outras línguas, fala fiel ao sentido e não às palavras, né? Português falado hoje no Brasil. Fidelidade ao original, quer dizer, eles estão traduzindo do original, porém alterações para que o texto seja compreensível, como mudanças de unidade, de medida, tradução interpretativa de figura de linguagem. Não. Então, figuras de linguagem, eles interpretam, eles não colocam. Isso complica para a gente, porque a figura de linguagem, ela pode ser interpretada de várias formas. Então, né, vamos lá. Equivalência dinâmico-funcional, língua comum à maioria dos falantes no Brasil. Olha só, na prática isso significa que enquanto uma tradução como a do Almeida faz uso de mais de 8.000 termos diferentes, na Bíblia da linguagem de hoje esse número cai para a metade, em torno de 4.000 vocábulos diferentes em toda a Bíblia. Isso faz com que a tradução seja clara e fácil de entender para a maioria dos falantes do português do Brasil. Então, na Almeida você tem mais de 8.000 palavras. Na NTLH cai para 4.000, metade. Então, se você quer uma Bíblia culta, não vai ser NTLH, porque não vai ter sinônimo, vai ser a mesma palavra usada várias vezes. Para algumas pessoas isso é um absurdo. Só que pensa bem, será que no grego tem tanta palavra assim, ou no hebraico tem tanta palavra assim? Hebraico, por exemplo, é uma língua enxuta, não tem muito vocábulo. Então, quando uma tradução usa vários sinônimos para a mesma palavra, ela está inventando coisa, que é muito do que a Almeida faz e outras traduções fazem. Então, eu não vejo isso como um problema, porque na língua original você não tem também tantos sinônimos, tantas coisas. Caminhando para o fim já, vamos lá. Acima de tudo, a tradução na linguagem de hoje foi feita não para os líderes, pastores de igreja, mas para as pessoas que não têm o hábito de ler e que tiveram pouco ou nenhum contato com a Bíblia. É uma ferramenta ideal para a evangelização. Ele está dizendo, isso aqui não é para professor. Isso aqui é para adolescente. Isso aqui é para jovem. Isso aqui é para novo convertido. Essa deveria ter sido distribuída em presídio, distribuída em periferia, e não a corrigida, porque é para isso, é para entender, né? Alguns exemplos. Salmo 41:9. Até meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. É uma figura de linguagem cultural da época. Quem não conhece a cultura da época não sabe o que isso quer dizer. Aí vem NTLH. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Mais fácil. Eu não preciso procurar o pastor. Estou lá em casa e eu entendo. Né? Outro. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vem NTLH e fala. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Nos Salmos, a NTLH tira a palavra alma. Porque ela considera que alma no Antigo Testamento não é um fantasminha. A alma é a minha força interior. A alma é o meu desejo. Então, às vezes, ele coloca a alma como minha força, ou meu desejo, ou meu ânimo. Porque ele entende que se traduzir por alma, as pessoas vão achar que é um fantasminha. Que é um negocinho que sai voando quando eu morro. E não é disso que Davi está falando, que o salmista está falando. Né? O salmista está falando das minhas forças. Então, ela vai... Tudo que é difícil de interpretar, ele vai colocar de uma maneira mais fácil.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um problema e todo mundo xinga a NTLH por causa disso. Porque os justificados, ela vai colocar, agora que fomos aceitos por Deus. Mas é a mesma coisa? Não é, justificado é muito mais exato. Mas para quem não tem acesso a uma explicação, justificado não quer dizer nada. Parece que eu estou no Word, né? Eu grifo o texto justifica isso. Não. O que é justificado? Então ele simplifica, ser aceito por Deus. Também é uma das coisas de ser justificado é ser aceito por Deus. Então ele simplificou para ser fácil de entender. Vou usar isso na EBD? Não, porque na EBD eu tenho chance de explicar. Mas quando eu vou mandar alguém ler em casa, eu mando ler isso. Né? Tem também a NVT, outra Bíblia, Nova Versão Transformadora, estou indo para o final já só, né? Essa é uma Bíblia da Mundo Cristão, que é muito parecida com a NTLH, NVT. É uma Bíblia que eu indico para muitas pessoas comprarem hoje. Por que ela surgiu? Né? Eu digo que a Mundo Cristão precisava de um texto dela para não precisar pagar o direito dos outros. Né? Por isso que elas venderam a Bíblia Viva e ficaram com a NVT. Tradutores levam em consideração tanto princípios de equivalência formal quanto dinâmica. Então, é muito parecido com o que a NTLH fala. Eles preferem a formal, mas a dinâmica é melhor para entender. Pode passar. Não vai dar tempo de ler, porque é muita... Volta ao anterior. Indicada para leitores de todas as idades. A NVT usa vocabulário e estruturas gramaticais de uso comum nos dias de hoje, esclarecendo metáforas, temas arcaicos, expressões de difícil compreensão. Além disso, conta com mais de 4.000 notas. E aí vem, né? As Bíblias também colocam notas, rodapé e tal. Segue. King James. Começou a aparecer umas King James em português. Já percebeu isso? King James em português. Começou a aparecer. Aí eu fui atrás para ver o que era isso, e são dois movimentos, né? Tem o movimento da King James atualizada de 2011, Sociedade Ibero-Americana, vai falar, né? É uma tradução da King James de 1611? Não. É uma King James atualizada em português, é uma tradução em português. Mas por que King James? Né? Vai falar, porque para manter o estilo da King James, clássico, reverente, majestoso. Então fizeram uma Bíblia tradicional zona em português, uma nova Bíblia tradicional zona em português, e chamaram de King James para vender. Basicamente é isso. Porque o nome King James é famoso. É clássico, reverente, majestoso. Majestoso, o texto da Bíblia, na maioria das vezes, não é majestoso no original. Mas eles querem que seja para vender. Né? Também, né, utilizado na sociedade trinitariana, então por aí vai, segue. Pode passar. E tem a King James 1611, tá? Que aí sim é uma tradução direta do inglês da King James original. Tá? É dessa BV Filmes Editora, editora que faz filme, né? Aqueles filminhos que a gente assiste, também editou, traduziu a King James. Considerada por muitos conservadores a Bíblia mais exata e fiel. Tá? Ok. Para terminar, tem a mensagem. Os irmãos conhecem a mensagem? A mensagem. Os adolescentes, jovens têm, né? É do Eugene Peterson, foi publicado no Brasil em 2011. É The Message, The Bible in Contemporary Language. É uma tradução contemporânea com base nas línguas originais, fruto de mais de 40 anos de trabalho desse pastor de Eugene Peterson. Só que ele foi esperto. Quando ele publicou, ele não chamou de tradução. Ele falou, a mensagem é outro negócio aqui, é uma paráfrase. E aí o pessoal aceitou porque ele não chamou de tradução. Mas é uma tradução, mas ele não chamou de tradução. É uma equivalência dinâmica muito extremada. Só que ele não chamou de tradução quando ele publicou. É uma outra coisa, é uma reflexão minha, ele falou, né? É uma Bíblia de leitura, não tem intenção de substituir as excelentes versões da Bíblia já disponíveis. O objetivo deste texto é apenas levar as pessoas a ler, pessoas que não sabem que a Bíblia é um livro para ser lido, pelo menos por elas, e pessoas que perderam há muito o interesse pelas Escrituras. Então, chama a mensagem, tem também nos aplicativos, muito bom. Segue. Esta versão do Novo Testamento no idioma contemporâneo conserva a linguagem de a mensagem tão nova e compreensível, na mesma linguagem que fazemos nossas compras, conversamos com os amigos, examinamos os problemas mundiais e ensinamos boas maneiras aos nossos filhos. Aqui ele está citando Lutero, e ele está falando a mesma coisa que Lutero falou. A minha Bíblia é na linguagem do povo. Tá? Segue? Só um exemplo aí para a gente encerrar. Salmo 1, na Almeida Revista Atualizada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal. Como ficou na mensagem? Ficou assim, ó.
como Deus deve gostar de você? Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita do beco sem saída, você não frequenta a escola dos debochados. Perceberam que é um outro nível de texto? Outra coisa, ele está ali trazendo algo do cotidiano, tentando interpretar. Então ele foi esperto por não colocar o nome tradução à mensagem, só colocou a mensagem. E quando alguém perguntava, o que é isso? Eu falava assim, é uma reflexão minha aqui. Só que muita gente se converteu com esse texto. Muita gente leva para a igreja esse texto e usa na igreja. Eu tenho pastores, colegas que pregam nesse texto da mensagem. Às vezes, o pastor está pregando, e aí ele fala assim, olha como a Eugene Peterson traduziu, e ele lê a mensagem, para ver a potência. Vale a pena, irmãos. Eu desafio, se o irmão quer conhecer a Bíblia, faz tempo que não lê, compra essa tradução ou pega na internet e começa a ler. Você vai ver coisas no texto que você nunca viu. E aí você vai lá na sua Bíblia, que você sempre lê, e fala assim, nossa, mas isso estava aqui mesmo. Eu posso interpretar desse jeito. É um exercício muito legal ler a mensagem, tá? Romanos 1 e 2. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus na presença dEle, expressando nosso louvor. Então ele começa assim a carta, muito diferente do Almeidão ali, que seja impactado com um texto diferente, sabe? Mateus 5, abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Então, assim, as bem-aventuranças, olha como ele fez. Então, vale a pena. Eu desafio os irmãos que podem, né, a ler. Então, encerrando o último slide, algumas conclusões. Nenhuma tradução apresenta um extremo de equivalência formal ou dinâmica. Aquele extremo, nenhuma dessas traduções que a gente tem publicadas apresenta. Como eu falei, na internet você acha. Tem Bíblia aí que coloca, né, muita coisa, mas nas publicadas não tem extremos. Né, sério. Oposição acaba sendo entre tradição e inovação. Não é nem entre literal ou não, é tradição ou inovação. Eu quero uma Bíblia tradicional, como eu sempre aprendi, ou eu quero uma Bíblia com uma linguagem diferente? Essa é a oposição que é feita. Sério. Aceitação ou rejeição serão mais relacionadas à fé da pessoa ou grupo do que baseadas em critérios objetivos e técnicos. Eu não gosto dessa Bíblia. Por quê? Porque não tem o texto que eu decorei quando era criança, ou seja, é uma questão de tradição da igreja. Eu não gosto de saber por quê, porque o autor é satanista, é o que diz, é uma questão de fé da pessoa. Eu não gosto dessa Bíblia, porque não tem a língua de Deus, é a sua fé de que aquela é a língua de Deus. Então não é questão técnica, não tem como chegar e falar assim, essa Bíblia é ruim e falar uma questão técnica. É tradição, tá? Segue. Mudança de visão dos cristãos sobre tradução com o passar do tempo é nítida. Então, antigamente tinha que ser aquela coisa formal. Agora, a maioria das Bíblias já é uma linguagem dinâmica. Então, é nítido que os cristãos perceberam que não dá mais para entender aquilo, tá? Mas muitas denominações ainda estão obrigando a ser na tradicional, segue? Nenhuma tradução é descartável, muito menos infalível. Tem tradução perfeita? Não. Tem tradução horrorosa que tem que ser rasgada? Também não. Então não tem nenhuma excelente e nenhuma horrorosa. Segue. Sempre pesquisar os pressupostos da tradução que se quer utilizar. Então, ou seja, eu estou utilizando essa tradução, mas o que está por trás dela? Isso é importante. Como eu sei? Vai ler o prefácio dela. Pesquisa lá na internet, vê o que falam. O que está por trás? É uma tradução formalzona, é uma tradução tradicional ou não? Saber qual é o princípio de tradução por trás é importante, tá? Segue. Critérios como o objetivo do texto e público-alvo precisam ser levados em conta na escolha da tradução. Então, eu vou escolher a tradução. Qual tradução é a melhor? Depende. Em que momento da vida você está? Você quer um devocional ou você quer estudar? Você quer dar aula na IBD? Eu vou indicar para alguém. Quem é esse alguém? É um adolescente? É um doutor da USP? É um novo convertido? Então,
Então é o público-alvo e quem é você. Não, eu estou num momento que eu quero estudar. Não, eu estou num momento que eu quero só orar. Então vai depender do público-alvo da tradução, seja você ou outra pessoa, tá? Segue. Necessidade de ter em mãos inúmeras traduções em caso de estudo do texto é tão importante quanto ter Bíblia de estudo ou comentário bíblico. Então, não confie numa tradução só. Vocês viram quanta diferença? Não confie, eu só tenho essa. Não confie nessa. Pega 2, 3. E a gente está numa época muito abençoada. A gente tem acesso a todas essas traduções. E a gente tem na nossa língua muitas traduções. Já pensou se na nossa língua só tivesse uma? A gente ia ter que confiar naquele tradutor. Aquele tradutor ia virar Deus para a gente. Mas é bom ter um monte de tradução, porque a gente pode bater o texto. Isso aqui está estranho, vou ver em outra. Agora eu vou ver em outra. Então, se o irmão não sabe a língua original da Bíblia, tenha várias traduções para te ajudar a entender o texto. E não tem desculpa, porque a gente tem acesso a várias traduções. Por fim, utilize o conhecimento adquirido nesse curso para fazer suas escolhas. Então, se você ainda está em dúvida, não sabe qual é a melhor Bíblia, né, o que eu faço, volta aqui, dá uma lida, vai estar o vídeo, já abro, e você escolhe, dependendo do contexto que você quer usar e para que você quer usar. Tá bom? Fala, Márcio. Então, a Bíblia apologética é uma Bíblia de estudo, não é tradução. Ela usa alguma tradução, alguma dessas, o texto dela é alguma dessas, e alguém foi lá e colocou notas sobre defesa da fé, e chamou de Bíblia apologética. Então você tem que ver qual é a tradução da Bíblia apologética, eu acho que a revista é revista e corrigida, eu acho. Se eu não me engano, eu tenho essa Bíblia. Mas ou é revista corrigida ou é revista atualizada. Tá? Então você vai lá e vê. Bíblia apologética, Bíblia Shed, Bíblia Genebra, Bíblia Pentecostal, Bíblia da mulher que ora, Bíblia, tem várias hoje, né? São todas Bíblias de estudo, mas elas usam uma dessas traduções, com certeza. Em português são essas, não tem outras. São muitas, né? Falei um monte de coisa aqui. Tá bom? Então, para quem está assistindo, que ele perguntou, né? A Bíblia apologética é uma Bíblia de estudo, não é uma tradução. Então, saiba qual é a tradução. Essa aula, eu sei que pareceu um pouco monótona e chata, mas se você pensar que toda a sua fé vem da Bíblia, eu pergunto, que Bíblia é essa? Se você pensar que tudo que você crê, você tirou de uma tradução, isso aqui começa a ficar importante. Porque vem outra pessoa e fala outra coisa, porque na tradução dela tá, e na sua não tá. E aí, né, como é que ficou? A sua compreensão do que Deus quer de você vai depender da tradução que você está lendo. Então eu encerro dizendo, não tem Bíblia ruim, não tem Bíblia excelente. Tem Bíblia ruim para aquele contexto. Então você tem um sobrinho de 15 anos, você quer que ele leia a Bíblia e vai dar uma Almeida corrigida, é uma escolha ruim. Não é uma Bíblia ruim, é uma escolha ruim. Você quer evangelizar um professor da letras e dar uma Bíblia na linguagem de hoje, talvez ele vai olhar e falar assim, isso aqui não é Bíblia, né? Isso aqui é coisa de criança. Talvez seja uma escolha ruim. Eu tinha um professor da teológica, que era aula de exegese, de interpretação bíblica. E quando aparecia um aluno com NTLH, ele expulsava da classe. Essa Bíblia aqui? Essa Bíblia aqui não é Bíblia de quem estuda, não. Isso aqui é Bíblia de criança. Sai da sala. Eu lembro dele expulsar o aluno da sala, porque ele apareceu com uma Bíblia na linguagem de hoje. Para falar assim, não, se você quer estudar a Bíblia, não é isso. Aqui é para quem não entende. Se você quer estudar, é outra. Então, tudo depende do contexto e do objetivo, do público-alvo. Mas se você não souber o que está por trás delas, você não vai saber qual que você compra, qual você lê, qual que é melhor. Tá bom? Então, eu sei que eu falei muita coisa, mas se você tiver numa dúvida, volta lá, pega o vídeo, vou ver lá qual é a Bíblia, ou me pergunta também, ou pesquisa, né, os princípios de tradução, para você não ficar dependente de mim, Deus me livre, né? Pesquisa os princípios de tradução daquela Bíblia para você saber o que você está lendo. Tá? O que é aquilo. E, na dúvida, tenha várias. Pesquisa, olha, tá bom? Podemos encerrar assim? 10 horas cravado. Vamos orar então e a gente encerra. Senhor, muito obrigado que a gente tem tanta Bíblia, nós temos tanta
opção, obrigado por servos que o Senhor levantou ao longo da história, que fizeram a diferença, trazendo a Tua palavra para o público. E nós sabemos que o Senhor guiou todo esse processo, o Senhor está à frente, mas que o Senhor nos abençoe hoje para que a gente saiba em que basear a nossa fé e a gente tenha firmeza, Pai, naquilo que a gente está lendo e também naquilo que a gente está indicando, nos dê sabedoria para tomar as melhores escolhas baseado na Tua palavra, e que a gente entenda e possa compreender o que o Senhor quer. Continua nos abençoando, nos dê um bom fim de semana. No nome santo de Jesus, amém. Então, podemos encerrar.